O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Meus queridos filhos e filhas, quando nós olhamos o povo hebreu deixando o Egito e indo em direção à terra que foi dada por Deus a eles, nós sabemos que eles fizeram uma caminhada de 40 anos ali pelo deserto. E nesse caminho, Deus fez algo muito importante com aquele povo, demonstrando realmente o seu carinho. E o que fato foi esse, o que acontecimento foi esse? Que na caminhada no deserto, o povo ali foi batizado. Batizado porque foram acolhidos por Deus e receberam um nome. E esse nome ao qual Deus pôde chamar aquele povo de seu, e que nós comumente chamamos de povo de Deus, em que nós também somos a continuidade desse povo. E nesse momento marcante, nesta caminhada, quando Deus batiza o seu povo, chama de seu, Ele pede apenas duas coisas para que esse povo deveria seguir. Eles deveriam escutar a sua palavra e pôr em prática. Em resumo, deveriam ouvir e obedecer a Deus. E quando nós falamos de ouvir, de escutar a Deus, é simplesmente de perceber e discernir a voz de Deus que vem falar com cada um de nós, mesmo com a agitação, mesmo com o barulho e até mesmo com a loucura que possa
ser a nossa vida no nosso dia a dia. Saber realmente separar aquilo que é voz de Deus dos sons e barulhos externos que por vezes tentam nos distanciar do caminho de Deus. E a igreja, quando no Concílio Vaticano II, na Constituição, no documento do concílio que fala sobre a palavra de Deus, sobre a revelação que é a Dei Verbo, logo na primeira frase do documento diz o seguinte: o verbo de Deus, aprouve-lhe Deus. O que isso significa? Deus quis. Deus quis o quê? Deus quis utilizar de palavras humanas para poder falar ao ser humano. Deus quis se utilizar de meios humanos para que o homem pudesse conhecê-lo, para que o homem pudesse realmente ter essa comunhão com Deus. E aí nós temos vários caminhos que nos levam a ter esse direcionamento. E um desses caminhos que comumente nós recebemos, que comumente nós escutamos, nós chamamos esse caminho ou esse material de Palavra de Deus ou de Sagrada Escritura, ou mais comumente de Bíblia. Porque ali, contendo a Palavra de Deus, ela nos dá o norte e o direcionamento para a nossa vida. E é isso que vem tratar a primeira leitura de hoje, tirada do livro de Neemias. Esdras, ali, no lugar de destaque, faz a leitura da palavra de Deus ao povo que estava carente também na expectativa de Deus. E ao pronunciar essa palavra de Deus e fazer conhecer a palavra de Deus às pessoas, e as pessoas compreendendo a palavra de Deus, aquele povo realmente cai em si e percebe o que estava acontecendo, o que estava sendo anunciado, o que estava sendo explicado por ele, o que Deus está, a palavra de Deus sendo explicada por Esdras. E ali naquele momento o povo com o rosto no chão se coloca em adoração. E é esse mesmo contato com a palavra de Deus que o Senhor quer que nós tenhamos, mas não um contato superficial, mas que nós compreendamos e entendamos aquilo que Ele quer falar com cada um de nós. Por isso que quando a Sagrada Escritura, a Bíblia, ela é interpretada, nós temos toda uma tradição, desde os apóstolos, passando pelos padres da igreja, e aí a igreja afirmando aquilo que é vontade de Deus, aquilo que é revelação de Deus, para que nós realmente nos sintamos próximos do Senhor. Mas infelizmente nós temos pessoas por aí afora, nós temos alguns que se autoproclamam pregadores da palavra de Deus, que infelizmente têm o microfone nas mãos e chega a muitos lugares, que chega a muitas pessoas, que simplesmente interpretam a palavra de Deus à sua vontade, à sua maneira. E infelizmente também se utilizando da dor, se utilizando do desespero, se utilizando da dificuldade das pessoas para poder fazer com que a sua palavra seja considerada verdadeira e até mesmo tirando proveito. E aqui, quando eu falo de tirar proveito, inclusive tentando se enriquecer às custas da dor e do sofrimento das pessoas. Acredito eu que cada um desses terá que prestar contas de si
desserviço a Deus, mas isso é o juízo particular junto com Deus. E isso é muito perigoso, porque vou citar um exemplo. Um tempo atrás, chegou até mim um grupo de pessoas dizendo o seguinte: Padre, nós aqui viemos falar ao Senhor que nós não vamos mais nos confessar, que nós não precisamos nos confessar diante de um sacerdote, diante de um bispo, porque nós rezando no momento de oração, no momento ali que nós estávamos diante de Deus, Deus nos revelou e Deus disse que nós não precisávamos, que confessando com Ele já estava de ótimo, que isso já era o principal, que isso era o que eles precisavam fazer, e mesmo assim podiam comungar, enfim, participando de maneira normal nas celebrações. Eu virei para eles e disse o seguinte: mas de qual Deus vocês estão falando? Eles se assustaram: como assim, padre, de qual Deus? Porque o Deus que eu conheço, o Deus que busco fazer experiência e me aprofundar a cada dia nesse relacionamento, Ele não se contradiz, Ele não fala mentiras. Porque se a igreja nos ensina pela tradição que desde os apóstolos receberam o poder de perdoar os pecados, e isso foi passado aos seus sucessores, aos bispos, e aí depois também a nós presbíteros, a igreja realmente fez o discernimento e assumiu isso como vontade de Deus. Se vocês estão falando isso, sinto informar, mas é um outro Deus que vocês estão fazendo a experiência, até mesmo que vocês ouviram. E assim, por que eu digo isso? Povo de Deus, eu sei que é difícil se confessar, eu sei que é difícil estar na frente do padre e ter que falar os seus pecados, ter que falar dos seus erros, assumir realmente os seus defeitos e as suas misérias. Claro, e até mesmo para nós padres também nós temos essa dificuldade, mas é preciso, porque nós, através desse momento, fazemos o exame de consciência e de alguma forma tentamos reparar o mal que nós causamos. E como isso causa um desconforto, com certeza ali no momento diante de Deus, enfim, para tentar amortecer a consciência, o nosso coração pode se sentir aliviado e até mesmo impelido a fazer isso, de dizer que não precisam mais se confessar no padre, que a princípio só a Deus basta, porque isso lhe convém, porque isso é conveniente. É por isso que a igreja vem nos ensinar que ela que nos ajuda na interpretação. Tivemos erros no passado? Sim, mas só que a igreja soube assumir para que sempre possamos caminhar na verdade. Então, porque senão fica muito fácil dizer que Deus falou comigo, que Deus falou conosco, até mesmo se contradizendo. E quando nós mostramos a contradição de Deus, é porque nós queremos que as coisas sejam feitas à nossa vontade, de acordo com aquilo que nós queremos e desejamos, em vez de olhar realmente o direcionamento que Deus quer a cada um de nós. É exigente por um lado, sim, mas por outro nós também vamos colhendo os frutos dessa nossa fidelidade a Deus. E quando nós falamos realmente de entender, de compreender a palavra de Deus, é realmente de também levarmos essa experiência às pessoas, mas não de uma maneira impositiva, mas realmente mostrando o valor, porque no final da primeira leitura vem nos dizer a alegria de seguir a palavra de Deus. E aí tem hora que nós também vamos pelo caminho contrário. Por exemplo, chega a esposa dizer para o marido: vamos, por exemplo, participar da missa hoje?
Ou o pai, a mãe pergunta para os filhos: vamos à missa hoje? Não, não vou. Não, não quero. Em vez de tentar persuadir e mostrar o valor, o que nós respondemos muitas vezes? Nossa, você não quer nada com nada. Olha, Deus está vendo. Você prefere ficar vendo aqui televisão, o seu programa, enfim, do que ir passar uma hora com Deus. Deus castiga. Você vai ver só isso. Tenho certeza que isso nunca aconteceu com vocês. Mas, para que a gente possa entender, se nós falamos isso dessa maneira com as pessoas, se alguém já está distante de Deus, vai ficar mais distante ainda, ou caindo no popular, vai criar mais ranço de Deus. E Deus não é o culpado, mas nós que levamos a sua palavra, enfim, tentamos ser evangelizadores de uma maneira totalmente contrária. E aí, quando nós chegamos para o evangelho da nossa celebração, nós temos o início do evangelho de Lucas. E como nós estamos num novo ciclo de leituras que teve início com o tempo do advento do ano passado, e esse ano nós vamos meditar sobre o evangelho de Lucas durante todo o tempo comum. Então nós temos o início e vamos ver que Lucas, ele não conviveu com Jesus. Ele não conviveu com o Senhor como aconteceu com os apóstolos e com alguns outros discípulos. Mas mesmo assim, pela sua experiência e colhendo aquilo que era a tradição oral, ele coloca no papel. E para quem? Diz que ele escreve para o excelentíssimo Teófilo. Teófilo aqui é a junção de duas palavras do grego: Theos, que é Deus, e filia, que é amigo ou amor de amigo. Em outras palavras, Teófilo é o amigo de Deus. E na mentalidade de Lucas, quem eram os amigos de Deus e para quem ele escreveu o Evangelho? Os amigos de Deus eram aqueles que acabavam de ser batizados, acabavam de ali ser incorporados à vida de comunidade, e aí recebiam esse nome de Teófilos. E aí o Evangelho de Lucas é para ajudar essas pessoas realmente a experiência do batismo para que possam levar até o final de suas vidas. É por isso que o Evangelho de Lucas ele é um dos mais completos, porque vem mostrar realmente como deve ser a nossa condução a Deus, inclusive apresentando o rosto misericordioso de Deus Pai. E aí, quem são esses teófilos hoje? Somos nós. Nós recebemos esse nome porque somos amigos de Deus, porque recebemos essa graça no dia do nosso batismo. E aí, quando nós caminhamos para o Evangelho, nós vamos ver Jesus que fala nas sinagogas. Povo de Deus, Jesus, para poder ser chamado, para poder proferir um texto da Sagrada Escritura e ali ter a oportunidade de explicar, é porque Jesus já era considerado mestre e não uma pessoa qualquer. Porque se ele fosse considerado alguém que não tinha conhecimento de Deus, enfim, ele não era chamado para poder realizar essa ação. E no Evangelho tem uma palavra ou um verbo que é apresentado e que nós podemos desconsiderá-lo e até mesmo pensar por que o evangelista quis esse detalhe. E particularmente eu sou muito fã porque Lucas nos seus detalhes é que ele vem mostrar toda a sua teologia e a sua reflexão. Depois que Jesus leu o trecho do profeta Isaías que falava nele, Jesus sentou-se. Nossa, padre, por que isso é importante? Primeiro, isso é tradição bíblica. A pessoa, ao se sentar, demonstra intimidade, quer uma aproximação com Deus.
O ato de sentar também era a postura do mestre com os seus discípulos. É por isso que a igreja nos ensina que, ao comungarmos, nós devemos nos sentar, porque é o momento que nós vamos demonstrar intimidade e proximidade com Deus. E ali ele se senta, enfim, e ele diz que ali se cumpria aquela passagem da Escritura. Mas o que é também bonito, o final do trecho da leitura de Isaías, que diz que ele veio proclamar o ano da graça do Senhor. Ano da graça, aqui nós também, na tradução do grego, graça no grego é kairos. O kairos é para poder mostrar o tempo de Deus, ou que Deus é eterno, que Deus não tem princípio e fim. E dizer que vamos viver o ano da graça do Senhor Jesus, dizendo isso, o Espírito torna a palavra de Deus atual até os nossos dias, é dizer que nós vivemos o kairos de Deus. Ou em outras palavras, Deus com a sua eternidade entra na história do ser humano, até se limitando às condições nossas, condição de limitação na língua, limitação na cultura e também em outros sentidos, mas Deus se faz presente. Então dizer que vivemos o tempo da graça de Deus, o tempo do kairos de Deus, nada mais é do que a oportunidade já nessa terra de viver a eternidade de Deus, de viver realmente junto com Deus, com a sua presença e em comunhão com Ele. E as celebrações da missa que nós participamos é um momento, sem dúvida, de viver o tempo do kairos, o ano da graça de Deus. E quando nós participamos da celebração da missa, onde nós também escutamos a palavra de Deus e temos essa intimidade com o Senhor, nós não podemos sair os mesmos. Se nós nos colocamos diante de Deus para rezar, se nos colocamos diante de Deus para escutar a sua palavra, ou vamos participar dos sacramentos, especialmente também da Eucaristia, se nós saímos os mesmos de como nós entramos, tem alguma coisa de errado. Nós precisamos olhar aonde nós estamos criando resistência no seu coração e pedir que Deus nos ajude a quebrantá-lo. Seja porque o nosso orgulho não permite, seja por conta da nossa prepotência, ou até mesmo, infelizmente, pelo estado de morte que o pecado pode causar na nossa alma. Então nós precisamos ver o que está nos impedindo de nos transformar e de sermos impelidos pela palavra de Deus, porque ela vem nos transformar. Incomoda, porque vem tocar em pontos que tem hora que nós não queremos ver, ou que nós sabemos que vai exigir realmente uma postura de nós. Mas é tendo essa coragem e se permitindo iluminar por Deus e pela sua palavra, é assim que nós vamos nos transformar e é assim que nós vamos ser homens e mulheres novos, de acordo com a vontade de Deus, realmente criados à sua imagem e semelhança. Então, que nesta Santíssima Eucaristia, no dia de hoje, voltando mais uma vez o coração a Deus, que nós possamos ficar atentos à sua palavra e compreender aquilo que Deus quer falar com cada um de nós. E pela ação do Espírito que nos transforme, que nos faz novos e que realmente faz com que nós entendamos que somos amigos de Deus, que nós possamos ser esses sinais da presença de Deus, que acolhe, do Deus que é misericordioso e com Deus que se importa com cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.